as hospedagens para conferências sobre o clima. Preços tão abusivos, colocando Belém no centro de uma crise internacional. Durante o evento na Câmara dos Deputados, o presidente da COP30, André Correia do Lago, voltou a afirmar que os preços das hospedagens para a COP30 estão muito acima da média na comparação com outras conferências. E olha só, esses preços altíssimos de hospedagem não acontecem só para a COP30, se bem que tá uma loucura por lá, né? As notícias são de que as delegações fizeram uma verdadeira insurreição e o Brasil precisou se comprometer a garantir pelo menos 14 a 15 habitações para cada delegação a preços em linha com os internacionais, 100 a 150 dólares, para você ter uma ideia, a diária. Mas você já não se colocou no lugar desse pessoal que está vindo para a COP30 em época de Réveillon ou de Carnaval? Por que os preços sobem tanto assim? O que é abuso e o que é relação comum de mercado? Eu vou conversar no podcast JR 15 Minutos com Igor Marchetti, que é advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Edu. Obrigado a todos que nos ouvem. É um prazer estar com vocês. Prazer falar sobre defesa do consumidor. Bom, a COP30 já está chegando e ainda existem muitos países sem hospedagem confirmada em Belém. Ao mesmo tempo, relatos dão conta de preços comparáveis a hotéis de luxo em Paris, por exemplo, ou muito mais do que isso, né? São casas, nem são hotéis, colocados por diárias acima de 7 mil, 8 mil reais. Isso quando você não vê o período por 1 milhão, 2 milhões de reais. Quando a gente olha, doutor, por essa ótica do direito do consumidor, o que caracteriza abuso nesse tipo de situação? Isso é muito interessante, porque a gente tem uma premissa do próprio mercado de que os preços são regulados pelo mercado, pela oferta e demanda. Isso é um princípio e a fixação de preços, propriamente, ela não seria o melhor caminho. No entanto, esse direito que é garantido dos empresários e dos fornecedores de determinar o seu preço não pode se sobrepor ao direito do consumidor, porque esse direito do consumidor ele está também garantido tanto na parte de direitos individuais, lá no artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, como também na ordem econômica e social, lá no artigo 170, inciso 5 da Constituição Federal. E eu falo isso porque, da mesma forma que é importante para as iniciativas econômicas, a gente está falando de hospedagem, mas isso vale para tudo. A fixação de preço faz parte da autonomia da vontade, da liberdade econômica das empresas. Da mesma forma, o direito do consumidor tem que ser respeitado, porque ele também faz parte da ordem econômica e social. Criar condições demasiadamente caras, né? Criar condições desfavoráveis a esse ponto gera, sim, um abuso. É evidente que se há um preço cobrado, mesmo em alta temporada, e esse preço passa a ser de 10, 100 vezes mais, há um abuso nesse incremento de valor, mesmo sendo um momento atípico, que justificaria um aumento até significativo do preço, mas não a ponto de chegar nesses valores que estão sendo comercializados. Isso realmente chega a ser um escárnio. É verdade. O próprio site, não, doutor, oficial da COP, chegou a disponibilizar anúncios que ultrapassam o teto de preço estabelecido pelo comitê. Isso mostra uma falha na fiscalização, inclusive. Doutor Igor, de quem é a responsabilidade nesse caso? É do organizador? É do poder público, nós que somos os anfitriões, ou dos fornecedores de hospedagem apenas? Nós entendemos que a responsabilidade passa por várias camadas. Primeiro, pelo próprio fornecedor, pelo próprio anúncio, plataforma de anúncios, que está comercializando de uma forma abusiva, né, e não toma medidas em relação aos anunciantes. Isso é um aspecto, cabe sim uma responsabilização nesse caso, mas, além disso, o próprio poder público tem sido muito inerte nessa parte. A Defensoria Pública já acionou as plataformas, o PROCON também, do Pará, também tomou iniciativas nesse sentido, ou seja, os órgãos que cuidam da defesa do consumidor estão agindo. Mas
a gente precisa que o Ministério da Justiça intervenha nesse caso, porque não é possível garantir simplesmente a liberdade econômica como um princípio sem o qual não há nenhum outro. Os direitos têm que ser equilibrados. Ao mesmo tempo que tem o direito de liberdade econômica, precisa ser colocado a proteção para que não haja um aumento totalmente desproporcional. A Defensoria Pública, inclusive, menciona um parâmetro de 3 vezes o valor do período anterior de alta temporada como um parâmetro para ser utilizado para tentar organizar esse valor, né? Mas obviamente que o que tem sido aplicado hoje é totalmente irregular. Bom, então a gente percebe aí que o abuso está justamente relacionado ao fato de você praticar preços que são muito superiores àqueles que já foram praticados em eventos relativos, eventos parecidos com esse. Se numa época de carnaval, de uma festa regional, as hospedagens não chegaram a esses valores, é claro que tem alguma coisa errada. E a loucura disso tudo, não, doutor, é que é uma conferência internacional. O Brasil está no centro da discussão do clima e só se fala em preço de hospedagem. Mas a gente vai deixar um pouquinho de lado agora a COP30, porque o brasileiro conhece bem essa tática, né? Seja no Réveillon, seja no Carnaval, os preços disparam. Existe diferença jurídica entre o que acontece numa conferência global, como a COP, e o que acontece nesses eventos mais comerciais, festas, espetáculos? Não, juridicamente não há uma diferença. Obviamente que nesse tipo de evento há uma procura maior dos consumidores e, obviamente, o preço, e há também uma escassez de locais. Isso gera um aumento no valor, né? Como uma base de mercado, dizendo. No entanto, isso precisa ser também equilibrado, né? Eventos, como você bem mencionou, carnaval, ou festivais e tudo mais, eles acontecem e sim, há uma mudança muito significativa do valor das hospedagens. E o consumidor precisa ficar atento a isso. Outro ponto importante, né, quando a gente fala do aumento de preço, é essa clareza, né, essa informação de forma precisa para o consumidor. Isso é uma exigência também que se faz, porque precisa ser fácil o acesso do consumidor ao histórico de vendas daquele mesmo local em momentos diferentes, para que ele possa verificar se aquele preço é exorbitante ou não. O consumidor pode exigir isso? Pode pedir essa informação e tem o direito de fazer essa verificação. Se há um aumento exponencial de preços em determinado momento, há a possibilidade, inclusive, de exigir do poder público para que essa informação, que é o básico, o direito básico do artigo 6º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, para que seja respeitado, para que ele possa ter a escolha de contratar ou não e verificar se aquela situação ela é uma situação talvez lesiva, né, que gera por conta de uma situação atípica do país, está gerando um custo extraordinário que não é justificado, né? Não é justificável você pagar R$7.000 ou R$1 milhão, né, no caso, por uma hospedagem de 3 dias. Não faz sentido isso. Mas também é importante a gente frisar que esse não é um problema só do Brasil, é um problema que acontece no mundo, né? Eventos internacionais, a gente tem esse tipo de problema, mas isso não isenta o fato de ocorrer nos outros lugares, não isenta ao respeito à legislação brasileira e o Código de Defesa do Consumidor, que deve ser garantido. Apresentando o Jornal da Record, nessa polêmica sobre o valor das hospedagens em Belém, muita gente me perguntou pelas redes sociais, mas desde quando ganância é crime? O senhor responde como a essas pessoas? Ganância é crime porque fere a ordem econômica social do país. Não é possível você simplesmente querer aplicar, utilizar de um evento para lucrar acima daquilo que o produto e serviço dispõe. Isso é totalmente desequilibrado. A gente não pode aceitar isso, né? Isso
para se ter ganância, né, ou uma oportunidade, você pode se enriquecer ilicitamente, o que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor, pelo próprio Código Civil e também pelo próprio Código Penal. Quando o senhor diz pra gente que preço abusivo é crime penalizado com multas que vão de quanto a quanto e se tem algum outro tipo de sanção? Na verdade, a multa ela é definida proporcionalmente à violação. Existe a fixação da multa, o PROCON, no caso, né, a entidade que mais aplica, né, esse tipo de multa, vai analisar o tipo de dano que está ocorrendo e também o tipo de o prejuízo econômico que aquele dano está gerando. Então, com base nisso, a multa pode ser com valores muito altos também, né? Assim, isso vai depender da análise que vai ser feita economicamente da violação. Algum caso que o senhor queira citar, que o senhor se lembre, recente ou do passado, de preços abusivos que foram enquadrados? Olha, eu me recordo, não da multa em si, mas eu me recordo que houve atuação aqui no estado de São Paulo, no caso de aumento do álcool em gel na época da pandemia. Isso eu me recordo que, inclusive, teve uma atuação muito incisiva, fez com que, inclusive, o governo do estado de São Paulo, naquele momento, tomasse medidas para que aquele preço do álcool em gel, naquele momento específico, voltasse a um patamar, né, fosse disponibilizado dentro de um patamar aceitável, porque também ocorreu algo semelhante, por conta de uma necessidade sanitária, surgiu uma oportunidade de ganhar muito mais do que o produto oferecia ou as condições normais. Então, nesse caso, foram adotadas medidas que normalizaram, vamos dizer assim, o parâmetro de preço. Então, não me recordo da multa propriamente, mas me recordo que, sim, esse tipo de atuação já ocorreu e pode acontecer. Não, tem precedentes, não é que é algo total, fora de qualquer histórico ou condições. Tem possibilidade e deve ser feito, na visão do IDEC. Doutor Igor Marchetti, advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Muito obrigado e até a próxima. Imagina, nós que agradecemos. Essa foi a edição 1257 do seu JR 15 Minutos. Lembre-se, você consumidor, você não tem como única arma simplesmente não comprar. Você precisa denunciar, formalizar a sua denúncia para que ela sirva de exemplo para quem fornece, para quem vende, saber que preço abusivo é crime e tem consequência. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra, das estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado, sonoplastia de Bruna Franco, coordenação de conteúdo de Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, a vice-presidência de jornalismo é de Antônio Guerreiro. O JR 15 Minutos está sempre disponível no r7.com, nas redes sociais do JR e no seu tocador de podcast predileto. Bora para a próxima!